aí galera, aqui é o Cartoon, trazendo a análise do episódio The Ruler ou A Endireitadora, o novo episódio da 6ª temporada de Miraculous que saiu essa manhã na França, um pouco mais tarde que o de costume, dando total destaque ao relacionamento de Mark e Nathaniel, bem como são os seus pais. Se inscreve no canal para fazer parte do primeiro milhão e deixe seu like para mais análises de alta precisão. The Ruler, ou A Endireitadora, é o 15º episódio da 6ª temporada, que vem depois de Kalsharak, o Chorão do Sofá, que é o 14, e antes de Noé, o 16. Como deu pra ver, a 6ª temporada tá sendo lançada toda fora de ordem, como sempre, mas dessa vez dá pra entender os episódios soltos. Amém. Iniciamos na casa do Nathaniel, conhecendo seus pais, sua mãe Cheryl Kurtzberg, uma arquiteta com cara de nojo pra tudo, e seu pai, que até agora eu não sei qual é o nome oficial dele, mas aparenta ser um editor de revistas, livros e afins. E após conhecermos a sociedade secreta dos magnatas que desejam os Miraculous, Cheryl Kurtzberg certamente poderia ser a muralha da organização que teorizamos muito no vídeo passado, por causa da sua profissão e o status que eles parecem ter. Tanto seu pai quanto sua mãe não acham que quadrinhos sejam uma forma de arte respeitável, mas ao longo do vídeo vocês vão perceber que a palavra quadrinhos é uma alegoria a outra coisa, como o feedback do pai dele dizendo que os dois protagonistas da história, que já são uma dupla e quase um casal, deveriam brigar pela vilã no próximo livro, porque mesmo não fazendo o menor sentido, é o que as pessoas querem ver. Dois homens brigando por uma parceira romântica, não sozinhos, dando a entender que são um casal. Homofobia velada é o nome disso. Enquanto isso, os pais do Mark, um casal que passa uma vibe estudantes de humanas, hippies ou pessoas de chakras alinhados que não querem guerra com ninguém, temos um contraste enorme porque eles amam a história do filho, que é a mesma que Nathaniel tentou mostrar aos seus pais, porque enquanto uns podem desprezar, outros podem amar uma mesma coisa. Aliás, eu não ficaria surpreso se o episódio Noé, o 16 que viria depois desse, fosse o pai do Mark akumatizado pela causa animal, para que tenhamos total destaque nos poderes do Rooster Bolt. Daí passa a abertura e chegamos na protagonista da série, Marinette, que depois de tanto desgaste físico e emocional, ela finalmente ficou doentinha, por mais que seja só um resfriado, muito preocupada com o que ele vai pensar dela e nem querendo ir para a escola. Porém, ela não tem essa opção. Na sala de artes, a jovem Tiane pintou um quadro do Jagged... Não, pera. Ela não pintou. Ela disse que o balde caiu e formou o rosto do Jagged do nada. Uau, que história mais fantasiosa e mentirosa, né? Onde será que eu já ouvi uma coisa assim? Mark e Niel falam sobre sua história, enquanto Marinette espirra e perde o pulmão dela pelo chão da escola. E infelizmente, o Ruivinho começa a reproduzir os comentários e inseguranças que seus pais plantaram e o deixaram preocupado que todo mundo, os professores, amigos e pais, leiam esse quadrinho, devendo ser nele que ambos pretendiam se assumir publicamente como namorados. Marinette se intromete e acaba chamando a atenção da classe inteira que já ama os quadrinhos deles e as edições anteriores da história. E, como Nathaniel estava inseguro com o script, Mark pede a voz do povo e dos fãs para darem uma terceira, quarta e quinta opiniões, amando a nova obra estupenda deles, ainda que Nate continue inseguro. E mesmo sem contar a verdade ou o contexto da sua insegurança para o Mark, os demais amigos o convencem a continuar a história daquele jeito. Afinal, aqueles dois heróis são a história deles também. Marinette segue se recusando a deixar Adrian Villa catarrenta. Mark diz na saída que está tudo bem para ele se o seu amor quiser mudar a história. Isso não muda nada entre eles. Aí os dois se olham açucaradamente e Nathaniel vai para casa, o que deixa Mark triste também, mas seu namorado volta e decide seguir em frente, ilustrando a história. Em casa, Ziggy chora de tanta beleza escrita naquele roteiro. Uma ótima Kwame para estar com ele nessa empreitada criativa e instigá-lo a desenhar o melhor que pode, começando a ilustrar o grande final da história, onde o Coração de Sol prefere perder seus poderes para sempre do que perder o seu parceiro, o Rasga-Chuva. E ele decide de última hora mudar o final porque era injusto demais com os protagonistas perderem os poderes só por causa disso. No dia seguinte, antes da escola, Mark ama as mudanças que ele fez, se tornando a melhor obra que eles já fizeram juntos até agora. Rolando um climinha de 3 segundos até Cheryl irromper no quarto, ver ele escondendo coisas e já esculhambando por estar perdendo tanto tempo fazendo essas artes idiotas. Mark consegue mentir para amansar a fera e despistá-la, mas começa a achar que deveriam manter esse volume só para eles, no privado mesmo, para que seu amado não tenha problemas com a mãe. Mas Nathaniel não tá nem aí, vai publicar a si mesmo porque, quando ela ler, vai ver como a história e o trabalho deles é uma coisa lenta. Vai nessa.
Enquanto imprimem na escola, Marinette segue mentindo pro Adrian sobre o seu nariz, dizendo que é porque tem um cheiro de queijo muito podre por aí, é por isso que ela não tá aguentando. Fazendo o coitado achar que é ele que tá fedendo por causa dos camembert que Plague às vezes traz escondido pra escola. Mari acaba pedindo uma cópia do guia de cores para guardar autografado pelos seus amigos, mas chegando em casa, Nathaniel é encurralado por seus pais que encontraram o roteiro da história em seu quarto. Ele pergunta se todo aquele alarde é sobre a cena final que ele refez. Só que ela muda de assunto e diz que ele pode fazer qualquer coisa nas artes, menos aquilo, determinando que essa sua fase de quadrinista acabou. Caso contrário, não vai mais deixar ele ver o Mark. Picotando o roteiro original, e para jogar a última pá de terra, o pau mole do pai dele diz que avisou que nem todo mundo ia gostar de uma história daquele jeito. Com tanta ansiedade, Nathaniel volta para a escola, se transforma e usa o Gênesis para destruir todas as cópias que tem lá. E por fim lembra que deu uma cópia de todas as páginas para Marinette, indo lá para implorar que ela destrua, pedindo que respeite sua escolha, mas com seu toque de ansiedade e preocupação com todo mundo, ela o convence a deixar pelo menos aquela cópia a salva ali com ela. Até porque tem que pensar no que vai dizer ao Mark sobre isso. Não sei porque eu ainda me choquei do Capra Kid usar os seus próprios poderes para se ajudar, porque, né, isso é meio que uma coisa bem vista nessa temporada pelos heróis secundários, que foi patenteada pela Hannah Rush. Enfim, quando vai contar a Mark da sua decisão, temos uma conversa toda ambígua, porque, né, não é só sobre quadrinhos. Tipo, Mark diz que Nathaniel vai continuar imaginando e pintando na cabeça dele, certo? Errado, porque pro Ruivinho e de acordo com seus pais, esse tipo de pensamento é o problema dele, dizendo que apesar disso podem continuar sendo amigos, e Mark retruca porque o amigo dele não é alguém que desiste da sua paixão ou que esconde quem ele realmente é, não respondendo nada e apenas fugindo. No meio da aula de botânica, Marinette encontra Mark chorando no galpão da escola, não tendo esperanças de que Nathaniel vá mudar de ideia, já que para isso ele teria que ter pais diferentes. E como a mãe dele estava bem ali na entrada da escola, Marinette sente aquele ímpeto subindo pela garganta que todos os justiceiros sentem, a vontade de desafiar a autoridade cuspindo verdades. De começo, ela pede para assumir o lugar do Nat na ilustração do quadrinho final, aceitando e relutando ao mesmo tempo, mas quando a mãe dele fala que quadrinhos são uma besteira e se fossem arte, estariam no Museu do Louvre, ela fica possessa. E eu também, porque o critério para estar no Louvre é mais... olha que coisa bonita e cultural nesse outro país, vou roubar e botar em exposição no meu. É mais ou menos assim. Nathaniel deixa escapar que já tinha desenhado o final da história, sua mãe se cansa de tanta insolência e arrasta o filho à força para fora da escola, chegando um Ultra Akuma que massageia o seu ego e cria a Endireitadora. O design dessa vilã é meio... né? Pra uma mocoronga que se diz tão conhecedora das artes visuais nobres, esse é o design de vilão mais feio da sexta temporada até agora. E Ladybug surge porque nela tem que consertar mais uma das acumulações que ela causou. Mark até tenta proteger o seu amado, mas é acertado pela Endireitadora, que tem o poder de obrigar os outros a fazerem o que ela quer, bem parecido com o ditador. E como nas palavras dessa jamanta de metal, foi Mark que fez o seu filho gostar de quadrinhos. Não, gente, sério, se alguém terminar esse episódio sem entender o subcontexto, essa pessoa não deve saber interpretar nenhuma questão de escola. Proibindo o viadinho de chegar perto do seu filho outra vez ou lembrar que o conhece. Ladybug ganha uma vantagem para o artista fugir, se escondendo no armário e lançando sua transformação total e completa de Capra Kid, o herói do Gênesis da Cadra. E aí sim ele sai do armário. A Endireitadora diz que está fazendo tudo aquilo pelo seu filho para que ele não sofra no futuro. Capra Kid chega já usando seu poder para criar itens para afastar a vilã, não que eles tenham força para sequer riscar a armadura dela. Cat Noir surge ajudando Pacas com seu cataclismo, mas quando é acertado por ela, Chrysalis avisa extremamente rápido na forma de conselho que a Endireitadora peça ao Cat Noir que pegue o Miraculous da Ladybug, perdendo a chance deles com esse bem mais perigoso agora zumbi que tem cataclismos ilimitados. Depois de distraí-lo, Ladybug puxa seu talismã saindo uma corda que ela já sabe como vai usar. E podemos ver Capra Kid e Endireitadora discutindo, ele falando que ela trata o filho como um objeto, não uma pessoa, e ela não querendo ouvir nem dando ouvidos a nada porque ela só quer impor a sua vontade. Ele usa muitos objetos de arte como escudo, Ladybug puxa Capra Kid, eles combinam seus poderes no objeto novo, mas o zumbi noir atrapalha a distração, Bug Bug é pega também, mas a cabrinha toma o bastão, carimba a vilã para acabar com a própria raça e obriga a Zumbi Bug a jogar o talismã para consertar tudo também. Pegando o Ultra Akuma, dando o talismã mágico à velha, que não fala absolutamente nada, só temos o Zero da equipe.
Nos finalmente do episódio, Adrian chega na casa da Marinette fedendo a rosa, uns 3 litros de alfazema que ele jogou nele mesmo para que a sua namorada pare de evitá-lo, tendo que contar finalmente que não é porque tem alguma coisa fedendo, e sim por ela estar muito barulhenta e nojenta. E mesmo sendo uma ameaça à integridade física dele, Adrian não vai deixá-la de amar por isso. Layla finalmente diz algo diferente em seu covil, Nathaniel Kurtzberg. Qual será a sua verdadeira face? Talvez percebendo o sentimentalismo explícito do Capri Kid pela vilã, começando a imaginar qual é a verdadeira identidade secreta dele. Para acabar o episódio, Mark e Niall apresentam um quadrinho juntos aos pais do Nathaniel, que ao terminarem de ler, seu pai admite que realmente aquela história tem sentimento. E quando Shiryu, olhando para o seu talismã, recebido no começo do dia com a magia que Ladybug programou para aumentar a empatia dela, começa a chorar e diz entender que seu filho se pôs de coração e alma naquele trabalho, nesse aspecto do ser dele, que independente do que ela acha, isso não deve importar porque o ama. Dando para ver no endcard a cena da história que Nathaniel refez, com um beijo de amor verdadeiro, provavelmente assim os cavaleiros puderam manter seus poderes mágicos para as próximas aventuras. E na cena pós-créditos, o casal diz que não tinha ideia de como um quadrinho teria tanto impacto na vida real deles, ainda mais porque estavam falando apenas de amor. Eles dizem que a vilã do quadrinho deles talvez volte porque o grande ódio à entidade superior a ela ainda não foi derrotado. Mesmo assim, com ou sem poderes, Nathaniel diz que sempre fará de tudo possível para proteger o Mark, sendo muito homem ao mostrar sua identidade secreta ao seu namorado, que em retribuição mostrou a dele também. Mais um casal revelou a identidade secreta um pro outro. Muito obrigado, Ali e Nino, por patentearem o caminho da desobediência, porque assim ninguém pode cair matando em cima deles dois. Ixi, nossa, que episódio gostosinho de se assistir. Ele tratou de um tema bem importante atualmente, quadrinhos, né? Abordou aprofundando Mark e Niall, que são dois personagens que eu gosto muito e um casal muito fofo que vive de escanteio e serviu até para mudar o quadro de quem sabe a identidade secreta de quem. Então eu dou uma nota 9.7 para ele. Eu queria que a luta tivesse sido melhorzinha, eu notei alguns errinhos de animação e gostaria que Mark e Nathaniel tivessem se beijado, nem que fosse na cena pós-créditos, que nem Rose e Julie. Mas eu sei que o Thomas não tem a liberdade criativa para fazer tudo que ele quer do jeito dele. Esse episódio também fala bastante sobre isso. Mas, decididamente, foi um episódio muito bom mesmo. E por esse vídeo é isso, galera. Estou muito ansioso para ver qual episódio da temporada vai abordar melhor a Ryoko, o Luca, a Juleika, a Rose, etc. Dos demais personagens secundários que estão na série desde que tudo era mato e só agora estão tendo destaque. Comentem as suas notas e opiniões sobre The Ruler, terão 50 curiosidades desse episódio e até o próximo vídeo.